tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? Professor Emerson, para nós fazermos o quê? Trabalharmos literatura, viajar nas histórias, conhecer novos personagens, conhecer novos lugares, reviver histórias que a gente já conhece, histórias que a gente já viveu. Pode ser que isso já tenha acontecido com você. Por quê? Porque a literatura nos permite tudo isso, nos permite entrar nessas histórias e simplesmente viajar. A gente lê por prazer. E é essa a ideia da nossa literatura. E para nós começarmos a nossa aula de hoje, olha só o que eu trago para a gente conversar. Quando chega o final do ano, quais são as suas expectativas para o ano que vai começar? Olha só, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês da seguinte forma. A gente está nesse período aí de final de ano, a gente sabe que chegando o final do ano, a gente sempre pensa no próximo ano. Às vezes a gente faz até alguns planos para esse próximo ano. E é isso que eu quero saber de você, além de uma outra coisa. Olha só, você se lembra de como era o mês de dezembro no seu período de infância? Só no seu período de infância, não vale adolescência, não vale ser adulto, período de infância. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí o que você espera para esses próximos anos que vem? E conseguiu se lembrar de como era o seu bairro, né? Como era o mês de dezembro na sua infância? Como era na escola? Como era no período ali com a família? Como que acontecia essas coisas no mês de dezembro? Era animado? Não era animado? Mas por que eu estou falando tudo isso? Antes de vocês saberem o motivo de eu falar sobre isso, nós vamos conhecer quem? Claro que nós vamos conhecer a nossa autora de hoje. Olha só, a nossa autora é a Lígia Fagundes Telles, nascida em 1923. Olha só, nossa autora, ela continua viva. Lígia Fagundes Telles nasceu em 19 de abril de 1923, em São Paulo. Parte da infância viveu no interior do estado de São Paulo devido ao trabalho do pai, que era promotor público. Com 8 anos, ela e a mãe foram morar na capital e depois no Rio de Janeiro, onde viveu 5 anos. Ainda na adolescência, em 1938, com a ajuda financeira do pai, publicou seu primeiro livro de contos, Porões e Sobrados. Mais tarde, a escritora viria a rejeitar seus primeiros livros porque, em sua opinião, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros que deveriam continuar no limbo. Nesse momento eu chamo a atenção de vocês para a gente falar a respeito dessa opinião da autora. É interessante, lembram? Nasceu em 1923. Então, no ano de 1938, ela teve publicado o seu primeiro livro de contos. Então, ali na adolescência, 14, 15 anos, ela publicou o seu primeiro livro. Mas mais tarde, depois de adulta, depois de já ter publicado outras obras, ela vem nos dizer que, a pouca idade que ela tinha, essa idade de 14, 15 anos, não justifica o nascimento de textos prematuros. Olha que interessante a visão que essa nossa autora tem da sua própria obra. Lembra que eu já conversei com vocês, nós já falamos em alguns momentos, que quando nós lemos uma determinada obra, seja ela qual for, com uma idade, com o passar do tempo, se nós lermos a mesma obra, nós vamos ter um outro olhar, fazer uma outra leitura daquele mesmo texto. E é isso que a nossa autora diz, que depois de um tempo, depois já de adulta, ela consegue olhar para o livro dela com outros olhos e ela ainda faz uma grande crítica a ela, dizendo que talvez ela não estivesse preparada ali para escrever. Mas é interessante quando a gente pensa que com 15 anos ela já começou a escrever. Por isso que eu sempre digo a vocês e sempre convido vocês a fazerem uso da oralidade para contar histórias ou mesmo da escrita para contar histórias. É muito bacana, independente da idade que você
comece. Ah, professor, mas eu acho que eu não estou escrevendo muito legal ainda para publicar alguma coisa. Mas você pode, assim como a nossa autora, depois de muito tempo, voltar e dizer, olha, poderia ter sido melhor. Mas olha que bacana quando você consegue fazer tudo isso. Olhar para aquilo que você escreveu de uma outra forma. Naquele momento, era aquilo, mas depois passa a ser uma outra coisa. Interessante quando nós temos esse olhar de leitor. E eu já falei inúmeras vezes para vocês também que nós vamos no decorrer da nossa vida, né, no decorrer do tempo, a gente vai adquirindo o quê? Histórias de leituras. Por isso que as nossas leituras vão se alterando, porque a gente vai carregando essa bagagem de leitura. E confesse, a literatura não é bacana? Claro que é bacana. Por quê? Porque nos oferece tudo isso. Mas vamos continuar falando da nossa autora. Olha só. A partir de 1939, estudou na Escola Superior de Educação Física da Universidade de São Paulo, a USP, e também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, além de trabalhar na Secretaria de Agricultura. Após formar-se em Direito, em 1945, ela se casou com seu professor de Direito Internacional Privado, em 1947, Gofredo da Silva Teles Júnior, que faleceu no ano de 2009, do qual se divorciaria em 1960 e de quem a adotou o sobrenome Teles. Ciranda de Pedra, do ano de 1954, é considerada a obra em que a autora alcança a maturidade literária. Lígia também considera esse romance o marco inicial de suas obras completas. Chamo novamente a atenção de vocês para quem? Para aquela nossa escritora que lá na adolescência, teve seu primeiro livro publicado e depois lá no ano de 1954. Olha só quanto tempo se passou. É para ela considerar ali, né, essa obra como marco inicial de suas obras completas, ou seja, das suas melhores obras. Então, leva um tempo para você ir adquirindo a experiência e adquirindo esse hábito de escrita, o hábito de leitura para transformar a nossa escrita, e levou esse tempo para a nossa autora, para ela ser reconhecida aí como uma das melhores autoras brasileiras, Lígia Fagundes Teles, um nome importantíssimo que escreve obras maravilhosas, textos belíssimos. A nossa leitura de hoje, ela tem um nome bem interessante que você vai se lembrar do nosso início de conversa, da nossa aula de hoje, que é o quê? Dezembro no Bairro. Esse é o título do nosso conto de hoje. Bem simples. Dezembro no Bairro. Mas é claro que antes de nós começarmos, eu tenho uma pergunta para vocês. Como é o mês de dezembro no seu bairro? Prestem bem atenção agora para a nossa pergunta lá do início. Lá no início eu perguntei como era o bairro na sua infância. O mês de dezembro do bairro lá da sua infância. Por quê? Porque pode ser que você tenha se mudado de casa. Agora, a pergunta diz respeito a nesse momento. Como é o mês de dezembro aí no seu bairro? Aí onde você está, você percebe alguma diferença quando inicia o mês de dezembro? Vou dar um tempinho para você descrever e eu já volto. Então, conseguiu descrever aí como é o mês de dezembro no seu bairro? Será que o seu bairro é um daqueles que enfeitam? Tem várias casas enfeitadas para esse período de final de ano? Será que seu bairro é mais tranquilo? As pessoas não têm esse hábito? Será que lá no momento das festas tem aquela reunião de pessoas, movimento nas ruas? Será que tudo isso acontece? Como você já me conhece e eu não canso de me dizer, você sabe que eu sou curioso e eu fico curioso para saber como isso acontece aí para vocês. E eu digo isso sempre para mim, eu sou muito curioso e fico, claro, curioso para saber, mas eu tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só. Quais hipóteses podemos levantar a respeito da narrativa que será lida? Lembra
Dezembro no bairro. O que você imagina que vai ter nessa história? Um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu colocar toda a sua criatividade aí, seja no papel ou seja conversando com alguém a respeito de quais hipóteses a gente levanta? O que será que vai ter nessa história Dezembro no bairro? Como será? Será que vai ser uma história de Natal? Ah, professora, eu tô achando que vai ser uma história de Natal porque nós estamos aí muito perto disso. Pode ser que, né, isso, e essa história, isso que a gente está vivendo, pode ser que tenha relação. Ah, mas para isso a gente tem que fazer o quê? Nós temos que conferir a história, por isso eu te convido para acompanhar. Olha só. O cinema no porão da nossa casa não tinha dado certo porque antes mesmo do intervalo, o Pedro Piolho pôs-se a berrar que não estava enxergando nada, que aquilo tudo era uma grandessíssima porcaria. Queria o dinheiro de volta. Os outros meninos também começaram a vaiar, ameaçando quebrar as cadeiras. Foi quando apareceu minha mãe, mandando que toda a gente calasse a boca e exigindo que devolvêssemos o dinheiro das entradas. Proibiu ainda que fizéssemos outras sessões iguais e levou a cesta de pão que eu segurava no colo. Estava combinado que no intervalo eu devia sair anunciando balas, bombons, chocolates. Embora houvesse na cesta apenas um punhado de rebuçados de Lisboa. Agora que nós já fizemos a leitura da nossa primeira parte do texto, nós já sabemos ali desses personagens que já começaram a fazer alguma coisa que não deu muito certo, né? Que seria esse cinema no porão. Mas para ter esse cinema no porão, eles ficaram um pouco ali tristes, porque as pessoas queriam o dinheiro de volta. E por isso eu tenho uma pergunta para você. Por qual ou por quais motivos as crianças queriam juntar dinheiro? Isso é para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, por que será que nossas crianças, né, da história queriam juntar dinheiro? Será que elas estavam pensando que nós estamos falando do quê? Do mês de dezembro. Será que era para comprar algum presente? Será que elas tinham esse plano? Por que será? Por que será que elas gostariam de juntar dinheiro? Quando você era criança, você gostaria de juntar dinheiro para quê? Quando você tinha ali, ganhava algum dinheiro, o que passava pela sua cabeça? Para que aquele dinheiro? Para que serviria aquele dinheiro? Será que vai ser o mesmo motivo das nossas crianças? Vamos continuar nossa história? Então, olha só. Você não presta como chefe, disse meu irmão ao Maneco. Com que dinheiro agora vamos fazer o presépio? Eu avisei que o projetor não estava funcionando. Não avisei? Maneco era o filho do Marcolino, um vagabundo do bairro, magro e encardido. Tinha os cabelos mais negros que já vi em minha vida. Mas só falta comprarmos o céu, retrucou o Maneco. Papel de seda azul para o céu e o papel prateado para as estrelas. Eu já disse que faço as estrelas. Não fiz da outra vez? Não quero saber de nada. Agora o chefe sou eu. É o que vamos decidir lá fora, ameaçou o Maneco, avançando para o meu irmão. Foram para a rua. Em silêncio, seguimos todos atrás. A luta travou-se debaixo da árvore. Uma luta desigual, porque meu irmão
que era um touro de forte, logo de saída, atirou o maneco no chão e montou em cima, mordeu-lhe o peito. Pede água! Pede água! Foi aí que apareceu Marcolino. Agarrou o filho pelos cabelos, sacudiu-o no ar e deu-lhe um bofetão que o fez rodopiar até se estender no meio da calçada. Em casa a gente conversa melhor, disse o homem apertando o cinto das calças. A noite estava escura, mas mesmo assim pudemos ver que ele estava bêbado. Vamos embora! Anda! Maneco limpou na mão o sangue do nariz. Seus cabelos formavam uma espécie de capacete negro caindo na testa até as sobrancelhas. Fechou no peito a camisa rasgada e seguiu o pai. Os meninos já entraram? Perguntou minha mãe quando me viu chegar. Estão se lavando lá no tanque. Ela ouviu uma novela na rádio e cerzia meias. O que é que vocês estavam fazendo? Nada. O maneco estava com vocês? Só um pouco. Foi embora logo. Lida mais uma parte do nosso texto. Convido vocês agora para a gente pensar um pouquinho nesses últimos acontecimentos. Então, nós temos ali essas crianças que queriam ali preparar um presépio, né? Então, período de Natal, preparar o presépio, mas deu algo errado e nós temos já um personagem ali, o maneco, que tem um pai ali bem bravo com ele. Mas, agora, essa pergunta da mãe faz com que a gente reflita sobre alguma coisa. E essa reflexão eu vou passar para vocês. Olha só, por qual ou quais motivos a mãe estaria preocupada se Maneco estava junto com eles? Vou dar um tempinho para vocês e eu já volto. Então, conseguiram perceber a preocupação da mãe quando ela pergunta se o maneco estava junto? Se fosse você nessa história, por qual motivo você acha que você se preocuparia se essa pessoa estivesse junto ali, brincando com as outras crianças? É interessante quando a gente vai construindo esses personagens, porque eles estão lembrados que nós estamos falando de um conto, e algumas vezes eu disse para vocês que o conto, eles não vão nos dar muitos detalhes, né, dessas histórias, né? A gente acaba não sabendo muito dos personagens, então é interessante que a gente consiga produzir, né, em nossa mente ali como seria esse personagem. Então ali fica muita coisa subentendida e a gente, claro, vai trazer as nossas histórias de leitura para a gente ir moldando esse personagem. Mas nós vamos continuar para ver se a gente tem essa resposta do porquê não é para andar com ele. Olha só, esse menino é doente e essa doença pega. Já avisei 1000 vezes. Não mandei se afastarem dele? Não mandei? Um pobre de um menino pesteado e com o pai daquele jeito. Então a gente já sabe porque a mãe não quer que as crianças andem com ele. E por isso eu já tenho mais uma pergunta. Qual poderia ser a doença de Maneco? Pensem bem, a mãe não quer que ande com ele. Qual que poderia ser essa doença? Vou dar mais um tempinho para você e eu já volto. Então, entre tantas doenças possíveis, qual poderia ser a doença ali do Maneco? Será que é uma doença contagiosa? Será que é esse
O motivo da mãe não querer que ande com ele? Olha só, professor, não tinha pensado nessa hipótese da doença contagiosa. Então, será que a nossa história vai contar sobre isso? Vamos conferir? Olha só. É que o céu do nosso presépio queimou, mãe. Não sei quem acendeu aquela vela e o céu pegou fogo. O Natal está chegando e só ele é que sabe cortar as estrelas. Só ele é que sabe. Vocês andam impossíveis. Continuem assim e veremos se vai ter presente no sapato. Já sabíamos que o Papai Noel era ela. Ou então o pai, quando calhava de voltar das suas viagens antes do fim do ano. Mas ambos insistiam em continuar falando no santo que devia descer da lareira. A tal lareira que, por sinal, nunca tivemos. Então, a gente achava melhor entrar no jogo com a maior cara de pau do mundo. Eu chegava ao ponto de escrever bilhetinhos endereçados a Papai Noel, pedindo-lhe tudo o que me passava pela cabeça. Minha mãe lia os bilhetes, guardava-os de novo no envelope e não dizia nada. Já meus irmãos, mais audaciosos, tentavam forçar o cadeado da cômoda onde ela ia escondendo os presentes. Enfiavam pontas de faca nas frestas das gavetas, cheiravam as frestas, trocavam ideias sobre o que podia caber lá dentro e se torciam de rir com as obscenidades que prometiam escrever nas suas cartas. Mas quando chegava dezembro, nas vésperas da grande visita, ficavam delicadíssimos, faziam aquelas caras de piedade e engraxavam furiosamente os sapatos porque estava resolvido que Papai Noel deixaria uma barata no sapato se não estivesse brilhando. Nesse Natal, pensamos em ganhar algum dinheiro com o tal cinema num porão. Mas o projetor não projetava nada. Foi aquele vexame. Restava agora o recurso do presépio com entrada paga. Eu ficaria na porta chamando os possíveis visitantes com minha bata de procissão e asas de anjo. E o céu? Lembrou meu irmão, lançando um olhar desconfiado na direção de Maneco. Como vai ser o céu? E eu passo essa pergunta para vocês. A gente percebeu ali que teve uma passagem sutil de tempo, porque o Maneco já voltou, já se encontrou com eles novamente. E a nossa pergunta é: como você resolveria essa situação do céu do presépio? Pensem que o céu foi queimado, existe ali, né, por ser crianças, não ter dinheiro para fazer a compra dos papéis necessários para criar. Como que você resolveria essa situação? Entre nessa história, sinta-se um personagem. Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, como você já sabe, fico curioso para saber como que você resolveria essa situação aí do céu. Será que seria um presépio sem céu? Ah, professor, vou deixar sem céu porque é mais fácil de fazer. Mas eu sei que você aí, tão cuidadoso, tão cuidadosa com as coisas, você ia querer aí que tivesse um céu para representar aí esse seu trabalho do presépio. Vamos continuar nossa leitura para a gente descobrir, afinal, como que tudo isso vai acabar. Olha só. Estávamos sentados nos degraus de pedra da escadaria da igreja. Meus irmãos tinham ido me buscar depois da aula de catecismo e agora tratávamos dos nossos assuntos, tão pasmados quanto as moscas estateladas em nosso redor, tomando sol. Pareciam tão inertes que davam a impressão de que poderíamos segurá-las pelas asas, mas sabíamos que nenhum de nós prenderia qualquer uma delas assim naquela aparente abstração. Eu já prometi que faço as estrelas. Dou o papel prateado das estrelas, disse Maneco, riscando com a ponta da unha as pernas magras, com marcas de cicatrizes. Baixou a cara amarela. Já andei tirando areia
de uma construção. Está num caixotinho lá em casa. Uma areia branca, limpa. Tem areia à beça. Então você dá o papel. Dou o prateado das estrelas. Estrela tem que ser prateada. O papel azul do céu é com vocês, que já estou dando muito. Confabulamos em voz baixa. E ficou decidido que no dia seguinte iríamos catar alguma coisa num palacete vago da Avenida Angélica, na hora em que o vigilante devia sair para almoçar. Mas o maneco não apareceu. Durante 3 dias esperamos por ele. E paro novamente agora a nossa leitura para a gente pensar nesse último trecho. Olha só, por quais motivos Maneco não aparecera? Por que será que o Maneco ficou ali vários dias sem aparecer? Será que você prestou bastante atenção na história? Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, por que será que Maneco não apareceu? Será que ele ficou bravo com os meninos? Será que foi isso que aconteceu? Será que aconteceu uma outra situação? Lembram do pai do Maneco, o Marcolino? Será que foi isso que está acontecendo? Ou será que foi a própria mãe dos meninos que está ali proibindo o Maneco de se encontrar com eles? Conseguem perceber como a história vai criando muitos motivos para que ele não apareça? Será que você pensou no motivo certo? Como eu gosto de dizer, não há o certo e não há o errado em literatura. Se você pensou aí em outro motivo, é óbvio que é sinal de que você é uma pessoa extremamente criativa, mas vamos conferir a nossa história. Olha só. Ficou com medo, disse meu irmão. É um covarde, um besta. O Polaquinho protestou. Mas ele está doente, não pode nem se levantar. Meu pai acha que ele vai morrer logo. Não interessa. Prometeu e não cumpriu. É um covarde. Vamos nós e pronto. Entramos pela janela dos fundos, que estava aberta. Enfiamos numa sacola de feira todas as lâmpadas e maçanetas de porta que pudemos desatarrachar e fugimos antes que o vigilante voltasse. Quando chegamos em casa, fomos reto para o porão e abrimos a sacola. A verdade é que, longe do palacete, isoladas dos grandes lustres de cristal e daquelas portas trabalhadas, as lâmpadas empoeiradas e que talvez não se acendessem nunca. Esfreguei na palma da mão a mais escura delas. E se fosse a lâmpada mágica de Aladim? O que eu pediria ao esfumado gênio de calças bufantes e argolas de ouro? E é claro que eu não poderia deixar essa pergunta passar em branco. Por isso que eu passo esta pergunta para vocês. Olha só, e você? O que pediria ao gênio da lâmpada? Qual seria o seu pedido? Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, tantas possibilidades, né, de pedidos, tantas possibilidades que o gênio poderia nos dar. Então eu fico aqui pensando em qual seria,
né, esse seu pedido, será que seria um pedido só para você? Será que seria um pedido para atingir outras pessoas também? Então é interessante quando a gente pensa, se a gente realmente tivesse, né, esse poder ali dessa história do gênio lá da lâmpada, que eu imagino que vocês conheçam, da lâmpada de Aladim, se realmente tivéssemos, né, qual seria o pedido? Será que seria um pedido egoísta, aquele pedido que é só para mim, né, só eu, né, vou merecer aquilo? Ou será que eu pensaria aí em outras pessoas, em tantas outras pessoas, talvez até, né, em dimensões maiores como o país ou mundo que seja? Então, fico eu aqui novamente curioso para saber o que você pediria. Mas vamos continuar na nossa história. Olha só. Depressa, gente, depressa! Tem um Papai Noel lá na loja do Samuel, anunciou o Marinho chegando quase sem fôlego. Um Papai Noel de verdade? Na loja do Samuel? Deixe de mentira. Mentira nada! Venham depressa que ele está lá com a barba branca, a roupa vermelha. Juro que é verdade. Um Papai Noel de verdade? Na loja mais mambembe do bairro? Se for mentira, você me paga, ameaçou o Polaquinho, encostando o punho fechado no queixo do Marinho. Quero ficar cego se estou mentindo. Esse mesmo juramento ele fazia quando contava as piores mentiras. Mas o fato é que já estávamos há muito tempo ali, parados diante da sacola aberta, sem nos ocorrer um destino a dar aquilo tudo. Era preciso fazer outra coisa. Fomos atrás do Marinho, que ia falando na maior agitação, descrevendo o capuz vermelho, a bata debroada de algodão branco, como aparecia nas ilustrações. Quando dobramos a esquina, ficamos de boca aberta, olhando. Lá estava ele de carne e osso, a se pavonear de um lado para o outro sob o olhar radiante de Samuel, na porta da loja. Fomos nos aproximando devagar, sacudindo um pequeno sino dourado. O Papai Noel alisava a barba postiça e dizia gracinhas ao filho de um tipo que parecia ter dinheiro. Não quer encomendar nada a este Papai Noel? Vamos, queridinho, faça seu pedido. Uma bola? Um patinete? Estou conhecendo esse cara, resmungou o Polaquinho, apertando os olhos. Já vi ele em algum lugar. Sentindo-se observado, o homem deu-nos as costas enquanto estendia a mão enluvada na direção do menino. Fizemos a volta até vê-lo de frente. Foi o bastante para o homem esquivar-se de novo, fingindo arrumar brinquedos dependurados na porta. Essa segunda manobra alertou-nos. Fomos nos aproximando, assim com ar de quem não estava querendo nada. O queixo e a boca não se podia ver sob o emaranhado do algodão da barba. O gorro vermelho também escondia toda a cabeça. Mas e aqueles ombros curvos e aquele jeito assim balanceado de andar? Eram conhecidos, sem dúvida. Mas quem? E por que nos evitava? Por quê? E essa pergunta eu vou fazer o quê? Passar para vocês. Olha só, quem poderia ser o Papai Noel e por que ele tentava se esconder? Um tempinho para vocês e eu já volto. Então, qual seria o motivo? Será que a gente vai descobrir? Então, vamos continuar. Penso agora que se ele não tivesse disfarçado tanto, não teríamos desconfiado de nada. Seria mais um Papai Noel, como dezenas de outros que víamos andando pela cidade. Mas aquela preocupação de se esconder acabou por denunciá-lo. Ficamos na maior excitação. Ele estava com medo. Nunca nos sentimos tão poderosos. Esse filho da mãe é aqui do bairro, cochichou meu irmão.
Dou minha cabeça a cortar como ele é daqui do bairro. Polaquinho olhava agora para os pés dele, para aqueles sapatos deformados sob as perneiras de oleado preto fingindo bota. Os sapatos, aqueles sapatos velhos, sapatos de andarilho, eram a própria face do homem. Jamais sapato algum acabou por adquirir tão fielmente feições do dono. Era o pai do Maneco, Marcolino. E agora que nós já sabemos quem é, o nosso Papai Noel, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Qual poderia ser a reação de Marcolino ao ser descoberto? A gente já sabe um pouquinho da história desse pai do Maneco, o Marcolino. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, qual será a reação? Vamos descobrir? Olha só. Ele voltou-se como se tivesse sido golpeado pelas costas. Desatamos a rir e a gritar. Era o malandro do Marcolino fazendo de Papai Noel. Era o Marcolino. Marcolino! Marcolino! Tira a barba, Marcolino! A alegria da descoberta nos fez delirantes. Pulávamos e cantávamos aos gritos, fazendo roda, de mãos dadas. Marcolino! Marcolino! Em vão, ele tentou prosseguir representando o seu papel. Rompendo o frágil disfarce do algodão e dos panos, sentimos sua vergonha, sua raiva. Duas velhas da casa vizinha abriram a janela e ficaram olhando e rindo. Molecada suja! Gritou Samuel saindo da loja. Sacudiu os punhos fechados. Fora daqui, seus ladrõezinhos! Fora! Fugimos, para voltar em seguida, mais exaltados, com Firpo que apareceu de repente correndo e latindo feito louco, investindo as cegas por entre nossas pernas. Gritávamos compassadamente com todas as forças. Marcolino! Marcolino! Ele então arrancou a barba, arrancou o gorro, arrancou a bata e atirou tudo no chão. Pôs-se a pisotear em cima, a pisotear tão furiosamente que o Samuel não pensou sequer em impedir, ficou só ali, parado, olhando. E dessa vez o homem não tinha bebido. Era raiva mesmo, uma raiva tamanha que chegou a nos assustar quando vimos sua cara amarfanhada, branca. Em meio ao susto que nos fez calar, ocorreu-me pela primeira vez o quanto o Maneco era parecido com o pai, quando ficava assim furioso. Ah, eram iguais aqueles capacetes de cabelo desabando até as sobrancelhas negras. Quando se cansou de pular em cima da fantasia, foi-se embora naquele andar gingado, a fralda da camisa fora da calça, os sapatões esparramados. E agora eu paro novamente para apresentar para vocês mais uma pergunta para você refletir. O que poderia ter levado Marcolino a ficar tão nervoso? Vou te dar um tempinho e eu já volto. Então, vamos descobrir? Olha só.
Samuel entrou de novo na loja. Fecharam-se as janelas. Firpo saiu correndo, levando a carapuça vermelha nos dentes, enquanto o vento espalhava o algodão da barba por todo o quarteirão. Polaquinho apanhou alguns fiapos e grudou com cuspe no queixo, mas ninguém achou graça. Voltamos à nossa sacola de maçanetas e lâmpadas. No dia seguinte, um outro Papai Noel mais baixo e mais gordo passeava diante da loja. Olhou-nos com ar ameaçador, mas seguimos firmes. Esse nós não conhecíamos. Depois do jantar, meu irmão instalou-se em cima da árvore na calçada diante da nossa casa. Abriu a folhagem e ficou olhando lá de cima. Boca de forno! Forno! Repetimos fazendo continência. Fareis tudo o que vosso mestre mandar? Faremos, com muito gosto. Quero que vocês entrem no porão do maneco, gritem 2 vezes Marcolino, Marcolino e voltem correndo já. E agora a gente só vai pensar, conhecendo a fama do pai, do pai do maneco, o Marcolino, qual seria a sua reação ao receber a ordem de invadir a casa dele? Você ia para essa aventura? Será que os nossos personagens foram? Vamos ver? Olha só. Saímos em disparada pela rua afora. O portão do cortiço estava apenas cerrado. 2 pretas gordas conversavam refesteladas em cadeiras na calçada. Empurramos devagarinho a portinhola carcomida. Entramos. E paramos assustados no meio do porão de paredes encardidas e trastes velhos amontoados nos cantos. Sabíamos que eles eram pobres, mas assim, desse jeito, Maneco estava sozinho, deitado num colchão com a palha saindo por entre os remendos. Mal teve tempo de esconder qualquer coisa debaixo do lençol. Tinha na mão uma tesoura. Devia estar cortando o papel que escondeu. Sob a luz débil da lamparina, em cima do caixotinho, ele pareceu completamente amarelo. O cabelo negro mais crescido, fechando-lhe a cara. Seus traidores! Gritou com voz rouca. Que é que vocês querem aqui? Seus traidores! E novamente a gente só vai pensar por que Maneco os chamava de traidores. O que será que teria acontecido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que aconteceu para Maneco chamá-los de traidores? Vamos continuar nossa história para a gente continuar pensando nesse nosso personagem. Olha só, morreu na semana seguinte. Foi essa a última vez que o vimos. Fomos saindo em silêncio de cabeça baixa. Só eu olhei para trás. Ele fungava por entre as lágrimas enquanto procurava esconder debaixo do lençol a ponta de uma estrela de papel prateado. E assim termina a nossa história Dezembro no Bairro. Uma história totalmente comovente que começou ali com as crianças fazendo o presépio, mas terminou com a morte de um dos amigos. Então, gostaram dessa nossa história Dezembro no Bairro? Lá no início foi assim que você tinha imaginado? E não se preocupe, se não foi assim, sinal que você é uma pessoa com bastante criatividade. E hoje eu deixo o meu abraço especial para vocês, nossa última aula. Mas espero encontrá-los vocês em um outro momento para nós vivermos muito mais histórias, nós vivermos muitas outras alegrias, conhecermos outros personagens e juntos criarmos as nossas histórias de leitura. Deixo o meu abraço e até mais.